Fala galera, Maurício Coutinho falando com mais um Prevcast. Hoje eu e Fabinho no Rio. Maurício Coutinho, chegou o dia de eu estar aqui presente. Muitíssimo obrigado. Muito bom estar com você aqui. Muito bom. A gente se conheceu virtualmente na pandemia, para quem não sabe. Foi. Gravando podcast. E recentemente a gente se conheceu pessoalmente. E a gente já vem mantendo gravando o primeiro episódio que a gente primeiro episódio assim, aqui, né? E temos um convidado ilustre, meu caro. Pois Maurício. Hoje a gente está aqui com a EDS Brasil. Obrigado pela presença. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito bom estar aqui com vocês. Prazer. Diretor, presidente da Valia, conselheiro do CNPC. Mais um convidado de peso que a gente traz aqui para o Prevcast. A gente estava conversando aqui no off. Eu sempre costumo dizer que a gente tem dois podcasts, um do off e o que é gravado, né? Porque as conversas do off também sempre daria um bom programa, né? E a gente estava falando aqui que eu sou muito fã do trabalho que a Valia faz do ponto de vista de operacional. Acho a Valia, para mim, minha opinião pessoal, é a entidade mais organizada e estruturada operacionalmente. Para quem não conhece o trabalho da Valia ainda e puder fazer um benchmark lá, é uma pós-graduação, é uma escola, tem muita coisa bacana acontecendo lá. E a operação bem complexa, mas bem eficiente. Então, parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado. Na verdade, óbvio que não é mérito meu, mas de fato a gente tem uma equipe que é muito motivada, muito competente, muito capaz. A gente, de fato, trabalha por propósito lá. Isso é predominante na equipe como um todo. Então, assim, esse seu reconhecimento, não a mim, mas a equipe, me alegra muito, porque a gente tem muito orgulho dessa equipe. Legal, legal. Edécio, a gente começa aqui o nosso programa com um convidado explicando para a turma, porque os nossos espectadores aqui são pessoas do segmento de previdência, na grande maioria, e tem pessoas que estão chegando agora, tem pessoas que já são muito experientes, pessoas que já te conhecem dos eventos de ABRAP e CNPC, mas querem te conhecer um pouco mais. Conta para a gente um pouco da tua história até a cadeira que você está hoje. Tá bem. Bom, eu, desde que me formei, eu comecei a minha carreira como trainee no Grupo Vale, e já se vão 39 anos, caminhando para 40 anos no Grupo Vale. Comecei nas operações, na mineração, cheguei a ser gerente geral de uma mina de minério de ferro, né, em Minas Gerais. E depois me enveredei para a área de recursos humanos, trabalhei muito tempo com recursos humanos, e no ano 2000 eu assumi a diretoria de seguridade da Valia, naquele momento em que a gente estava fazendo a migração de um plano BD, né, o nosso plano BD que existe até hoje, para um plano de contribuição mista, né, com características de BD e de CD, que é o nosso Vale Mais, que é o nosso maior plano hoje. Então, eu trabalhei naquele momento, na transição, na migração de um plano para o outro. Foi uma operação muito interessante, tem uma história muito bacana aí de muito trabalho, de convencimento, de explicar para os participantes, né, as novas regras e tal. E durante 9 anos eu atuei na Valia, de 2000 a 2008, como diretor de seguridade. E aí retornei para a Vale, para a área de recursos humanos. Passei mais 9 anos fora da Valia, não fora, porque eu continuei como conselheiro. Né, durante esse período em que eu fiquei no RH da Vale, cheguei a ser o diretor global de RH da Vale. Eu fiquei como conselheiro da Vale, então, mais 9 anos. E há 6 anos atrás eu retornei para a Valia na posição de diretor-presidente, onde eu estou até hoje, com muita satisfação, gosto muito, assim, faço o que eu gosto. Vocês sabem como é que é trabalhar com previdência complementar, né? É apaixonante, é viciante. Então, Verdade. Tenho uma alegria enorme de estar aí nessa área e de estar à frente de uma fundação como a Valia, né, que tem um propósito muito forte, que está passando por um momento bem interessante de transformação, de melhorias operacionais, de transformação cultural, né, de novos produtos, de crescimento, de fomento. Estamos envolvidos aí com as nossas parceiras também, né, as demais fundações, através da ABRAP, né, procuramos estar
em sintonia com o setor como um todo, por isso a minha atuação também no CNPC, na própria ABRAP, né, de forma que a gente possa fomentar o setor, de forma que a gente possa trazer mais a cultura previdenciária para o Brasil, que precisa tanto, né? Sim. Verdade, tá certo. Maurício, o que ele me chamou a atenção agora, Décio, o que você disse, caramba, você passou pela área de humanas, né? Ou seja, atuando ali num setor onde hoje muita gente não quer nem mais chamar de RH, Pessoas, né? de pessoas, né? Cuidar de gente. E hoje você, na qualidade de presidente, penso eu que, quando você se refere a propósito, eu não tenho dúvida alguma que você acaba realmente buscando, dentro da turma, trocar isso olho no olho, tipo, Com de gente certeza. para gente, Sim. né? Para gerar realmente a energia de querer, de avançar. Sem dúvida, assim, eu acho que não se faz previdência complementar sem esse viés de pessoas, né? Você Legal. faz isso para as pessoas, para garantir qualidade de vida para as pessoas, dignidade para as pessoas na fase mais delicada, né, de final Isso aí. de carreira, de aposentadoria, né, na velhice, quando as pessoas já não estão mais em condição de ter a mesma renda que tinham na ativa, né? Você ter um papel importante aí na garantia da dignidade dessas pessoas durante essa fase é uma coisa que motiva muito, e a visão humana precisa predominar numa instituição Sim. de previdência complementar. Sim, sim. É óbvio que investimento é importante, a técnica toda é importante, né? Os controles, a tecnologia, tudo isso são meios para se chegar lá. Mas o foco precisa ser as pessoas, né? Sim. Não tem nenhuma dúvida. Muito bom ouvir isso. E engraçado que, assim, quando eu sou atuário, né? E quando eu fui fazer... Onde vivem? Onde vivem? O que comem? Atuários. E quando eu fui fazer vestibular, a atuária é de humanas, né? É uma carreira de humanas. E eu era fazer estatística, e quando eu mudei, eu falei, mas... Aí depois eu fui entendendo que, assim, é justamente o que você falou, assim, você está encontrando uma maneira de encaixar aquele cálculo para uma realidade de alguém. Então, é interessante isso, porque a gente fez um debate online essa semana, e a gente falou muito sobre isso, assim, o quão aderente está o nosso produto em relação às pessoas, né? Então, você tem muitas... eu dou sempre o exemplo do meu pai, a orelha dele deve coçar direto, mas, assim, meu pai, ele é um cara que tem uma boa aposentadoria complementar, mas ele começa o mês pagando o plano de saúde dele e da minha mãe. Então, ele já começa com uma voadora no meio do orçamento dele. Então, assim, a gente precisa, de alguma forma, tentar entender isso para encaixar isso, né, com o nosso produto. E isso tem a ver com o ponto que eu queria falar com a EDS, que é o seguinte. A Valia está no movimento, assim como as outras entidades, nesse processo todo de inovação, de planos novos, de novos mecanismos, vamos dizer assim, de entender justamente... De revisitar o nosso entendimento pelo nosso próprio produto. Né? Então, vocês têm um plano lá instituído. Eu queria que você falasse um pouco da estratégia da Valia, de como é que vocês encaram isso nessa estratégia de captação, de entendimento de produto, para a turma entender, porque o plano da Valia, eu sei que vocês têm lá o Valia Verso, que é uma coisa muito, muito legal, que eu dei uma olhada, dei uma navegada lá um dia, quando eu vi a postagem da Valia falando que tinha publicado. Então, eu queria que você falasse para a turma, para deixar todo mundo sabedor dessa... Perfeito. Claro que a gente não pode, de forma alguma, se descuidar do nosso grande legado, né, que são os planos patrocinados, inclusive os planos BDs, que ainda são muito grandes, muito representativos, e precisam e merecem toda a nossa atenção e todo o nosso cuidado para a gente oferecer, né, a melhor gestão dos investimentos, o melhor atendimento aos participantes, o melhor controle sobre os processos internos de pagamento de benefícios e tudo mais, que é uma das nossas expertises do setor. É o core, né? É o core, e é o que nos diferencia, por exemplo, da Previdência Aberta, das outras soluções. Exatamente. A nossa experiência em pagar benefícios, experiência em investimento de longo prazo, em gestão de longo prazo de fluxo financeiro, de entrada e de saída. Então, sem hora nenhuma nos descuidarmos disso, a gente entende que a grande avenida de crescimento para o setor, em face de toda a transformação que o mercado de trabalho passa, né, de pejotização, né, de terceirização, né, de mudanças muito constantes de trabalho, de empresa para empresa, quer dizer, um perfil muito diferente que a gente tem hoje da mão de obra do que a gente tinha alguns anos atrás,
né? A gente entende que a grande avenida de crescimento são os planos instituídos, né? E a gente começou lá em 2019 com o nosso Pré-Valer, que é o nosso plano instituído. Começou como plano família, né, para a gente oferecer para os nossos participantes, para que eles pudessem dividir aí a boa gestão dos recursos que eles tinham na valia com seus familiares, até 4º grau, até primo, né? Filhos, netos, irmãos, cônjuges, etc. Né? A gente, naquele momento, não tinha tanto conhecimento assim de como é que isso fluiria, de qual que seria o apelo que isso teria. Então, fizemos um compromisso com o nosso Conselho Deliberativo de que, se esse plano não encontrasse boa receptividade, se a gente não tivesse esse plano autossuficiente, em 5 anos, a gente o descontinuaria, repassaria a carteira para uma aberta, mas em 3 anos ele já estava autossuficiente. Né? Já estamos hoje, 2019 começou, já estamos hoje com quase 10 mil participantes. Caramba, isso é legal, hein? Já passou de 9.600, já estamos nos aproximando, logo estamos comemorando aí os 10 mil participantes. Então, começou assim, plano família, para os familiares, e aí a gente entendeu que a gente podia estender esse plano um pouco mais, a gente mexeu no regulamento dele, aprovamos lá na Previc uma alteração que nos permitiu que ele se transformasse num plano institucional corporativo, ou seja, que a gente pudesse oferecer também para empresas parceiras da Valia, empresas parceiras, os parceiros estratégicos dos nossos patrocinadores, fornecedores dos nossos patrocinadores. Já começamos, a alteração do regulamento já foi aprovada, já começamos a buscar essas empresas para que elas possam oferecer o acesso ao Pré-Valer para os seus empregados, com ou sem a coparticipação dessas empresas, né? A empresa pode escolher coparticipar junto com os seus empregados, o que é muito bom para a gente, mas ela pode também apenas facultar que os seus empregados adiram e venham a ter o desconto da contribuição na folha, ou mesmo a contribuição por boleto. Muito mais flexível, né? Muito mais flexível. Ou seja, não estamos discutindo aqui o poder de recurso da empresa para poder bancar, mas e sim como proteger e cuidar melhor dos seus colaboradores. Como chegar na população. Como chegar na população que precisa disso. É isso. A gente já está com uma empresa parceira nossa, já conveniada, já começando a oferecer para os seus empregados, e estamos desenvolvendo conversa com os patrocinadores. Alguns já nos facultaram acesso, alguns terceiros já estão avançando nas conversas, e a gente acredita que tem um potencial muito grande aí da gente trazer aí um número significativo de participantes. Quer dizer, a gente entende que isso é extremamente importante para o país, né? A gente tem hoje uma cobertura de previdência complementar, vocês sabem disso melhor que eu, muito baixa, né? Sim. A gente tem cerca de 10% da população né, coberta contando com as abertas, que não tem exatamente um desenho previdenciário, é mais investimento, né? A duration é muito pequena, né? São produtos com estratégia de curto prazo, de investimento. Então, assim, não é exatamente uma previdência complementar. É produto financeiro, né? É um produto financeiro. Mas mesmo contando com eles, é que a gente chega a 10% da população. Né? E assim, eu costumo comparar essa situação nossa no Brasil com aquelas doenças silenciosas. Vocês sabe aquelas doenças que não têm sintoma? Exatamente por não ter sintoma, elas se tornam muito mais graves. Né? Você pega, por exemplo, o diabetes. Né? Mais da metade das pessoas que têm diabetes não sabe que tem diabetes. Verdade. E aí continua comendo açúcar, não faz a medicação necessária, não faz as caminhadas, a atividade necessária, e acaba morrendo ou tendo problemas muito sérios de saúde, porque não sabe que tem a doença. Nós temos uma doença muito grave no Brasil, né, que o maior problema dessa doença é que ela ainda não foi percebida. Exato. Que é a questão previdenciária, que é uma bomba relógio. Exato. Né? As pessoas que entraram no mercado de trabalho recentemente, elas não se deram conta, mas quando elas chegarem no momento de aposentar, né, o INSS vai estar com menos pessoas contribuindo do que recebendo. Né? E o INSS funciona assim, pacto de geração. Você depende de quem está contribuindo para poder pagar o benefício. Exatamente. Como é que você vai pagar o nível atual de benefício do INSS, que já é baixo,
tendo menos de um contribuindo para um recebendo. Essas pessoas não se deram conta disso. É como se fossem diabéticos que não sabem É que é verdade, diabetes. é verdade. Então, assim, a previdência complementar é um remédio, é absolutamente vital, importante para as pessoas, e as pessoas não se deram conta ainda. Então, é por isso esse nosso esforço, é por isso essa importância que a gente vê da gente oferecer para o máximo possível de pessoas o acesso a boas ferramentas de previdência complementar, a bons veículos de previdência complementar e, mais importante ainda, né, a informação, a educação financeira, a educação previdenciária, para que essas pessoas saibam que ela tem esse problema, né, para que elas se deem conta a tempo de se cuidarem. É verdade. Né, a tempo de buscarem uma solução que criar a sua própria poupança de longo prazo que venha lhe garantir uma renda qualificada, uma renda adicional no momento em que a sua capacidade laboral não for mais a mesma. Perfeito. Eu costumo dizer o seguinte, a gente sabe, como a Décio falou, a gente vai ter um problema no INSS, no modelo em que ele está hoje, né? Mas tudo indica que a gente vai ter uma reforma da Previdência, independentemente de governo. A gente não sabe de ideologia, independente de governo. Exato. Independente do que é necessário. É necessário. A gente não sabe quando isso vai acontecer e nem na dose que isso vai acontecer na linha do tempo, né? Mas isso que o Odessa está falando, eu acho que é mega importante, porque esse remédio, ele vai, além de prevenir a gente, preparar a gente para uma possível reforma que eventualmente vou aqui ser mega, vamos dizer assim, para frentista, né? Se a gente saudar o dinheiro dessa turma que está entrando agora no INSS, esse saudamento, isso não vai ser, na minha visão, né? Isso vai acoplar de forma talvez financeiramente mais clara, mas a Previdência Complementar ela passa a ter uma parcela até maior do que no modelo atual, que seria um modelo de caixa ali de repartição simples, né? Que é o BDzão do INSS. Então, assim, todo esse movimento que a gente está fazendo em prol da inovação, com os planos novos, como você bem falou, chegar na população, que eu acho que é o principal, e eu brinco muito sobre isso, assim, gente, as pessoas me procuram para falar de prospecção de plano, falam, gente, mas o que é crescer? Né? Então, esse teu propósito de a gente precisa chegar na população é um indicador claro de crescimento. Sim. E isso, muito embora isso esteja claro na avalia, isso no mercado ainda não está tão claro mesmo. Assim. A gente quer crescer, a gente quer ser o primeiro plano, mas o que tem a ver ser o primeiro plano? Eu posso ter meia dúzia de caras e ser o primeiro plano. Pegar, né? Então, assim, essa estratégia de crescimento aliado com essa questão da educação previdenciária e financeira do que pode acontecer, não só da segurança financeira das pessoas na longevidade, mas como uma possível reforma da Previdência, eu acho que é o papel, página 1 do fundo de pensão hoje, na minha percepção, né? Que é o que você está falando, assim, olha, a gente precisa preparar essa turma para o que vai vir, porque eles vão precisar desse dinheiro e o Brasil provavelmente vai ter uma reforma que o jogo pode mudar, né? Então, assim, eu acho que esse movimento é um movimento que não tem, ele tem que partir do fundo de pensão para a gente conseguir ajudar essa turma, né? E você, como um cara de RH, e aí entra a pergunta que eu queria fazer, na minha cabeça, a expansão desse, vamos dizer assim, dessa amplitude de possibilidades, ela passa pelo RH, né? Porque Previdência Complementar, para quem não sabe, é um produto de RH, né? De retenção, lá pensando, falando lá para trás. Mas você falou um ponto que eu acho que, assim, eu não sei se a Juliana, quando esteve aqui da Infraprev, ela falou que ela teve, por exemplo, divulgando o Infraprev, ela tem um plano similar ao Prevaler, ela foi no evento de RH, né? Mas eu percebi que você já tem uma estrutura dentro da tua estrutura hoje, com patrocinadores e empresas parceiras, para falar dessa questão do RH. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão, desse relacionamento que o Fundo de Pensão pode ter com o RH, para disseminar essa importância da Previdência Complementar, porque o cara, é o que você falou, o cara que está chegando hoje lá na Vale, ou numa empresa parceira da Vale, né? A Valia tem um trabalho, não só com a Vale, mas com outras empresas, oferecendo agora o Prevaler para empresas parceiras, para fornecedores, de fazer esse movimento, de elucidar para o cara a importância da Previdência Complementar naquele momento, porque o cara que está novo ali, ele não quer saber, né? Ele entra e
né? E deixa a vida me levar, né? É mais ou menos assim. Né? Bom, e sem dúvida nenhuma que, né, a gestão de pessoas ou o RH das empresas é um parceiro estratégico da Previdência Complementar imprescindível. Né? Uhum. Assim, se você tem que trabalhar a catequese de alguém, a primeira catequese tem que ser desse público. É o que eu acho. Exatamente. Eles podem nos ajudar enormemente ou nos atrapalhar, né? Se Sim. não tiverem um discurso correto. Podem nos ajudar na parte da educação, né? Eles têm mais infraestrutura de educação, core business dele, educação, né? Educação corporativa e a educação financeira passa por aí também, então eles podem nos ajudar enormemente nisso, podem ajudar copatrocinando planos, promovendo o plano, abrindo portas, nos permitindo acesso à equipe da empresa e tal, então são realmente parceiros estratégicos que a gente precisa priorizar no nosso discurso, na nossa comunicação, no nosso relacionamento. Mas, assim, hoje a nova dinâmica do mercado de trabalho, onde é muito comum a rotatividade, onde raramente as pessoas, como eu, passam 39 anos na mesma empresa, Sim. né? Isso cada dia se torna mais raro, as pessoas têm uma carreira muito mais dinâmica, passando por muito mais empresas. Às vezes mais de uma carreira junto, Às né? vezes mais de uma, você termina uma carreira e inicia outra completamente diferente. Você tem muito também aqueles trabalhadores que preferem trabalhar sem patrão, né? Ou Exato, PJ, ou empreender, ou como autônomo. Então, você tem um mercado de trabalho muito mais dinâmico do que era quando eu entrei há um tempo atrás. Então, assim, continua sendo o RH o parceiro estratégico, né, a maior porta de entrada para a gente, mas não é mais suficiente. Né? A gente tem que buscar esses novos trabalhadores com novos perfis. Novos RHs. No mercado geral, não é só através das empresas. Né? O plano família, ele começou com esse propósito. Né? Ele hoje, além de ser plano família, ele é também corporativo, também a gente está buscando através das corporações, das empresas, sim. Mas ele começou no mercado aberto, né? na pessoa física, né? dos parentes dos nossos funcionários. Por quê? Porque essas pessoas têm menos compromisso com as empresas empregadoras. Né? Eles circulam mais, eles trabalham mais por outros mecanismos, e tem desenhos diferentes, relações trabalhistas que precisam ser contemplados. E o fato é que a condição básica do mercado, que é taxa de natalidade caindo, inexorável, vai continuar caindo, taxa de mortalidade, longevidade aumentando, vai continuar aumentando, não tem dúvida. Então, o envelhecimento da população, a relação entre, no BDzão, como você chamou aí, do INSS, a relação entre contribuinte, que é quem paga a conta no final do mês, com quem recebe, está cada dia pior e vai continuar piorando. Então, independente de governo, independente de ideologia, independente do que a gente queira ou não queira, vai ser absolutamente necessário você ter um enxugamento grande na Previdência Oficial. Então, não tem caminho para dar dignidade às pessoas na velhice que não a poupança previdenciária, que não esse caminho. Então, a gente precisa buscar, através desses parceiros estratégicos do RH, mas também precisa buscar no mercado geral, né, no mar aberto, né, a gente fazer o nosso papel. As fechadas, nesse aspecto, têm uma importância muito grande, né, porque a gente tem 3 pilares que nos diferencia de todos os demais atores. Né? O primeiro nós não temos finalidade lucrativa. A gente trabalha por propósito, a gente trabalha para o bem desses participantes. O que a gente quer é a promoção da Previdência Complementar, o que a gente quer é garantir esse futuro digno para as pessoas. Não tem lucro, né? Não tem outro ganho que não oferecer essa proteção. Isso é um pilar fundamental, isso nos diferencia enormemente. O outro, nós já temos décadas de experiência em investimento de longo prazo e em pagamento de benefício. Previdência aberta não paga benefício. Né? E tem políticas de investimento
todas de curto prazo. Exato. Né? Fazer um ALM bem feito, Perfeito. olhar para 30 anos na frente, fazer investimento para poder realizar lá na frente, ter um casamento correto de fluxo de caixa e tal. Quem sabe fazer, quem tem experiência em fazer, somos nós, são as entidades. Perfeito, perfeito. A gente tem que falar isso a nosso favor, isso joga a nosso favor. Não tem dúvida. É uma expertise que não tem no mercado comum. A entidade fechada, ela está preparada para isso. Ela está preparada, ela tem experiência, né, nessa entrega. Então, a gente tem, de fato, um diferencial competitivo que gera uma responsabilidade muito grande. A gente tem que estar à frente dessa discussão e passar a oferecer cada vez mais produtos mais adequados a essa nova população, a esse novo perfil de trabalhador, a esse novo perfil da mão de obra brasileira. A título de informação, existem cerca de 4.500 pessoas no Brasil inteiro que recebem uma aposentadoria continuada da Previdência Aberta, de todos os bancos. 4.500 pessoas, mais ou menos. E assim, avalia, quantos aposentados você avalia? Sei lá, uns 20 mil, 20 e poucos mil? 25 mil. Só a avalia tem 25 mil e a Previdência Aberta inteira paga cerca de 4 mil benefícios. É o que você falou, não é um produto previdenciário, ele é um produto financeiro. E falando um pouco, assim, continuando assim o assunto da inovação, que é o assunto que a gente curte aqui. E lembrando para a galera que inovação, repito, não é só tecnologia. Esse é o ponto que eu ia falar agora. Nossa. Porque assim, eu tenho conhecimento, eu conheço a turma que está lá na Valia, tocando bumbo e tal. E a Valia tem um trabalho de muitos anos, por exemplo, que ela faz em relação à parte do contencioso, né? Então, assim, só para a turma entender, a Valia tem uma pessoa, que é capitaneada lá pelo Marcelo, grande parceiro, um abraço, flamenguista, mas é amigo. Desnecessário. Não tem ninguém sem defeito. Né? Pois é. E existe um trabalho de educação que a Valia faz junto aos peritos para educar o perito durante a questão do processo judicial, para proteger os próprios participantes da Valia. Então, assim, eu estou aqui só fazendo um off-top aqui, um parêntese, mas, assim, esse movimento que a Valia fez, de botar um profissional técnico que conhece aqueles regulamentos lá de trás, com todas as normas, com todas as questões que mudaram regulatórias, que mudaram durante o tempo. Ele viaja lá para onde vai ser julgado um processo contra a Valia, ou a favor ou contra o participante, para conversar com o perito, para explicar para ele, olha, isso aqui aconteceu por causa de... Então, assim, eu estou só fazendo esse off-top porque, gente, como o Fábio falou, isso é inovação. Muito embora hoje a gente esteja inclinado a achar que inovação é ter um aplicativo, é ter um OCR, um Face Match, né, mas, assim, isso é importante? Isso é inovado? Mas esse movimento, na minha visão, que a Valia fez, para mim é super inovador, porque isso protege o participante. Eu não sei os números, mas imagino que seja assim, de proteção para isso acontecer, tendo em vista que a Valia tem cerca, sei lá, de 100 mil participantes, chuto eu, entre ativos e assistidos, um pouco mais de 100 mil. 130 mil. 130 mil. Então, assim, 130 mil. Você imagina a quantidade de exposição que a Valia teria, né, de um processo indevido, né, aos participantes como um todo. Então, assim, eu acho que, por isso que eu falei lá no início, que assim, os caras fazem coisas que a gente não vê, mas assim, tem muita coisa acontecendo lá, que é muito bacana de fazer esse bench. Mas aí, pegando o gancho aqui dessa questão da inovação, eu sei que a Valia está fazendo um movimento em relação às demandas dos participantes, né? Em relação ali aos canais dos participantes. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu sei que vocês estão num processo, né? E aí também, diante desse movimento desse teu plano novo, né, com mais possibilidades de novos participantes, eu queria que você falasse um pouco dessa antecipação que a Valia está fazendo mais uma vez em relação a essas novas demandas dos participantes. Tá bem. Eu vou primeiro, então, comentar o que você falou sobre essa iniciativa especificamente, sobre o letramento dos peritos. Né? Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Esse é um problema que a Previdência Complementar tem no Brasil exatamente por ser rara, né? Uhum. O número de trabalhadores, infelizmente, o número de trabalhadores que têm acesso à Previdência Complementar é muito pequeno. Exato. Por conta disso, as regras, a legislação, todo
o marco... A jurisprudência, né? A jurisprudência, o marco regulatório todo sobre isso e os próprios regulamentos. É uma matéria complexa, é uma matéria que exige uma certa profundidade e é uma matéria muito pouco conhecida. Sim. Então, infelizmente, quando o assunto chega ao judiciário, né, a maioria das vezes, o judiciário não tem conhecimento, não tem experiência, não tem, né, a visão daquilo. O perito contratado para fazer a avaliação, para fazer o cálculo, para fazer o que for, também não tem. E a gente vê muito erro. Não erro por má fé, mas erro por desconhecimento mesmo. Exato. Eu fico imaginando o juiz lendo aquilo ali. A gente tem dúvida, né? Então, quando você faz... Ele vai ter que procurar o atuário. O que o atuário faz? Onde mora? Que come? Como vive? Para que serve? Para que serve? Mas é isso. Então, você precisa fazer esse letramento das pessoas que vão tomar decisões em cima desse assunto, né, para que as decisões não sejam equivocadas, em prejuízo de todos. Pode ser em prejuízo do próprio reclamante, pode ser em prejuízo da entidade, pode ser em prejuízo dos demais participantes. Então, isso acho que realmente é importante. E sobre o nosso processo de inovação, a gente realmente está numa pegada bem forte de buscar inovação, e a gente enxerga inovação de duas formas. Né? A inovação disruptiva, né? Aquela a partir de novas tecnologias, aquela a partir de uma ideia nova, uma coisa que não foi testada ainda e tal, que é importante, que ajuda muito, que a gente precisa gastar tempo e energia com ela. E tem também outra inovação igualmente importante, que é a inovação pelo conhecimento acumulado, e não pela disrupção, e não pela novidade. Né? Citando agora os 30 anos do Plano Real, né, eu li uma fala do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Falar de política é sempre um pouco delicado, porque tem sempre alguém que não gosta e alguém que gosta. Eu sou fã do Fernando Henrique. Mas eu não estou falando do político Fernando Henrique, eu estou falando do filósofo e economista Fernando Henrique, em cima de uma fala dele que eu achei muito interessante. Ele justificando por que o Plano Real deu certo. Porque o Plano Real ele foi feito em cima de um acúmulo de conhecimento. Não foi uma coisa disruptiva, não se tentou uma coisa nova. Se pegou tudo que deu errado em todos os outros planos, né, tudo que foi tentado em todos os outros planos, e tudo foi juntado num plano só. Quer dizer, existe aquilo, né, que é o conhecimento novo, que é importante, mas existe aquilo também que é o conhecimento acumulado, né, e que você, a partir do conhecimento acumulado, você tem condição de fazer melhorias muito significativas. Então, a gente quer explorar os dois. A gente quer explorar a melhoria, né, a inovação disruptiva, e quer explorar a inovação acumulativa, porque nós temos uma experiência que a gente traz do passado que é muito importante. Né? Então, a gente fez um processo de planejamento estratégico, onde a gente pensou aí os próximos 5 anos, contratamos a Singularity, que é uma instituição internacional que tem um conhecimento muito grande em cima de inovação e tal. Fizemos um mapeamento de todas as grandes novidades, tendências tecnológicas, né, como é que o mundo está caminhando em termos de tecnologia, de relações, de aspectos demográficos, né, essa questão toda que a gente discutiu aí, né, do envelhecimento da população, da necessidade da previdência complementar. Quer dizer, fizemos toda uma leitura de cenário para identificar onde a gente tem as oportunidades. E a nossa conclusão é que, de fato, né, com tecnologia, né, com visão de pessoas, visão do cliente, né, visão da pessoa que precisa do produto, né, com propósito, né, a gente tem condição de ter um crescimento exponencial da previdência complementar no Brasil. A gente precisa, não é dobrar, não, é duplicar, é quadruplicar, é multiplicar por várias vezes a cobertura previdenciária no Brasil. Lógico que não faremos isso sozinhos, mas nós, Previdência Complementar Brasileira, hoje, né, as entidades fechadas, temos um papel protagonista nesse movimento. A gente precisa entender, né, que a gente tem uma responsabilidade muito grande nisso, porque a gente tem uma experiência acumulada que precisa ser utilizada e precisa se abrir para o Brasil, não pode ficar restrito, né, a poucos trabalhadores privilegiados que hoje têm acesso à Previdência Complementar. Décio, assim, eu acho muito simbólico você, na tua posição,
né, hoje na cadeira de diretor-presidente do dos maiores fundos de pensão do Brasil, falar sobre propósito, porque se a gente for, como você falou, né, olhar para o mundo e identificar o que está acontecendo, toda e qualquer empresa hoje que está falando em expansão está falando em propósito. É isso. Né? Então, assim, é uma palavra, eu costumo dizer que assim, a gente está passando por um momento que novas palavras estão vindo para a mesa. São palavras que sempre existiram, que todo mundo sabe o que significa, mas elas nunca tiveram nesse protagonismo, que é o participante no centro, o cliente no centro, que é uma coisa óbvia, mas a gente fazia isso muito empiricamente por uma questão do RH, do patrocinador, mas agora a gente está tendo que entender esse cara, né? Propósito, custo, que é uma palavra também que é doída, mas assim, a gente vai precisar falar de custo em algum momento, para a gente ter um produto competitivo. A gente tem que ter um produto que tenha um custo competitivo, né? E aí, quando a gente fala de conhecer as pessoas, a gente está falando de dados, né? Que é uma coisa que eu falei lá no debate. A gente precisa conhecer esses caras. E tem falando de inovação ainda, vocês fizeram aquela questão, conhecendo que vocês fizeram aquele negócio do cashback lá, pô, conta pra turma aí que eu achei muito bacana. Assim, isso é uma das ideias assim que teve o Eureka ali e o pessoal botou pra frente. É muito legal esse projeto. Esse projeto nasceu da ideia de um dos nossos colaboradores, um profissional muito experiente, Antônio Macena. Opa, botafoguense. Deve ser, gente muito boa. Ele teve essa ideia, ele teve problemas de saúde, precisou de investir na qualidade de vida e tal, para se recuperar e tal. E assim, fora da área dele, especificamente por propósito mesmo, né, pensando em ajudar as pessoas, ele montou toda a ideia, montou todo o projeto, a gente já levou nas patrocinadoras, estamos autorizados a começar o projeto, não está implementado, mas vamos implementar. E assim, tudo bolação desse nosso colaborador de forma espontânea e agindo por propósito, em que ele pensou o seguinte, nós temos benefício de risco. Né? A gente cobre auxílio-doença, né? Complementa a renda do trabalhador em auxílio-doença, complementa se ele se invalida, complementa se ele morre, né? Se ele não se cuida, tem diabetes, come açúcar, então morre, a família vai receber a pensão, é custo da Previdência, da Previdência complementar. Nós temos despesas com a desatenção das pessoas, com a sua qualidade de vida, com a sua saúde. Né? E aí ele pensou, olha, se a gente pagar um cashback para aquelas pessoas que têm hábitos saudáveis, será que a gente não vai reduzir o custo do benefício de risco? Né? Quanto que a gente poderia pagar? Como é que ele poderia comprovar? Então, ele bolou todo um sistema, todo um processo em que a pessoa vai comprovar que está indo à academia no mínimo tantas vezes por semana, que está tendo hábitos saudáveis, ou que está fazendo um esporte específico, uma canoagem, um vôlei, o que for, mas ele consegue provar e tal, ele vai receber um cashback, né, um valor mensal na conta de previdência dele. Quer dizer, ele vai engordar a conta de previdência para melhorar a aposentadoria dele e vai melhorar a qualidade de vida dele. É um ganha-ganha. E ganha-ganha mesmo. Sim. A fundação também ganha, porque a nossa aposta, nós vamos medir isso muito de perto, é que ele vai adoecer menos, vai ter menos complementação de auxílio-doença, vai se invalidar menos, as mortes prematuras vão diminuir. A pessoa que se cuida, ele vive mais. Sim, né? Sim, com certeza. Então, muito legal. É um programa muito bacana e assim, a forma como ele nasceu, de forma espontânea, como uma sugestão de um colaborador, a partir de uma experiência pessoal, agindo exclusivamente no interesse, né, de melhorar a vida das pessoas, é uma coisa que a gente reconhece muito e acha muito bacana. Isso foi realmente importante para nós. Muito bom. Faz a diferença. Eu acho legal também, assim, por exemplo, eu não sei quantos funcionários a Avalia tem hoje, mas assim, eu acho que fica um recado para todo mundo. Você vê, ele comentou, né? O Antônio teve uma ideia, elaborou, e isso foi pauta, inclusive, do debate que a gente fez essa semana com a turma, que alguém, eu não vou me lembrar agora o nome da entidade, tinham mais ou menos umas 40 pessoas no debate de várias entidades, e alguém perguntou, mas como é que eu faço, como é que eu levo um projeto de inovação, como é que eu consigo executar um projeto de inovação numa estrutura tão grande da entidade?
E tá a prova aqui, É. né? Ou seja, eu acho que fica o recado também desse trânsito que a gente precisa criar, né? Porque quando a gente começou a gravar o podcast, a gente começou a descobrir um monte de gente no meio ali do corpo tático e operacional, que são pessoas que podem... Talentosas para Exato, abrir essa visão. Exato. O Antônio é um exemplo. Então, assim, eu acho que é bacana porque, assim, existe o trânsito na avalia para o cara chegar e falar, Décio, ó, tô com uma ideia aqui, né? Claro, provavelmente essa ideia foi lapidada pelo corpo executivo Claro. né, e mais pessoas pensando junto, a coisa tende a ficar mais elaborada, mas eu acho que fica o recado para todo mundo de aqui, temos um exemplo de uma pessoa que teve uma ideia e levou isso pro corpo dirigente e a coisa agora vai estar sendo implementada e vai ajudar tanto a entidade quanto os participantes. Muito bacana. Envolve um trabalho social, inclusive, nesse tem movimento. Que ter uma visão social. Exato. A visão ela tem um amparo social, um guarda-chuva, um cuidado para com ele, participante, e inclusive com seus familiares. Exatamente. E assim, só para fechar em relação a esse projeto, e em relação a tudo que a gente tem que fazer, e inovações que a gente esteja buscando, né? Acho que tem 3 passos que a gente tem que seguir, olhar e fazer. O primeiro é a questão do propósito. Né? A gente tem um propósito, a gente tem que entender qual é o propósito, né? E buscar soluções que se adequem a esse propósito. Perfeito. O que eu vou fazer dentro do meu propósito, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas hoje e amanhã, né? O que eu posso oferecer para ele hoje, para ele facilitar a vida dele, para ele construir o futuro dele, para ele ter um amanhã mais seguro. Então, a gente tem que ter esse propósito em mente, né? Lógico que todo mundo, né, precisa do salário no final do mês, lógico que todo mundo tem seus boletos para pagar, mas não dá na Previdência para trabalhar só pelo boleto no final, para pagar os boletos no final do mês. Não é só pelo salário. Né? Tem que ter o propósito, tem que ter essa visão, né, para você buscar esse propósito. A segunda coisa você tem que ter o cliente no foco. Você tem que entender qual é a demanda do cliente. O cliente está mudando todo dia, inclusive, né? As relações do trabalho estão mudando, as formas de relacionamento estão mudando, a política de pessoas nas empresas está mudando. Então, você tem que ter produtos que se adequem à necessidade do cliente. Então, e para isso, você precisa de olhar o cliente e entender o cliente. E terceiro tudo que você for fazer, você tem que fazer bem feito. Sim. Tem que ter produtividade, tem que ter automação, tem que ter a melhor tecnologia. Né? O que a tecnologia te permite fazer que seja mais rápido, mais seguro, mais barato, né? A gente precisa ser eficiente. Não adianta ter só o voluntarismo. Eu quero fazer bem feito. Exato. Você tem que ter uma operação segura, uma operação rápida, melhor tecnologia, os melhores investimentos, não é? Vou cuidar da sua poupança complementar, tal. Mas eu não entendo muito de investimento, aí começa a ter prejuízo. É verdade. Tudo que você for fazer tem que ser feito muita qualidade. com muita qualidade, com muita Respeito. Tecnologia, com muita técnica. Sim, Então sim. são esses 3 pilares para mim. O propósito, o foco no cliente e a eficiência. É isso. Né? A tecnologia, a qualidade técnica de tudo que você faz. É importante, turma que está nos escutando, assistindo, propósito é muito simples dentro de entidade fechada de previdência complementar. Quando a gente olha para ele, é olhar para o cliente. Quem é o cliente? É um cara que participa, aquele conhecido como participante também, com uma contribuição, onde ele, com base nesse recurso que ele deposita, a gente tem que fazer o melhor desse recurso, multiplicar, se tornar ainda mais robusto, e a partir daí sim ele poder usufruir lá na frente com dignidade, como você sempre falou. Então isso é propósito. Muitas das vezes a gente coloca, é esse o propósito das entidades. É cuidar daquele trabalhador que ao longo da vida acreditou na entidade fechada, que acreditou no plano de previdência dele. E aí você trouxe uma coisa importante, Edécio, conhecer o participante. A gente sempre fala muito sobre isso, né, Maurício? Quem é o participante? Quem está ali do outro lado? Quais são os anseios, as necessidades deles, né? E aí, como avalia dada o número de participantes, de potenciais participantes, e para até investimento, quando a gente fala de perfil de investimento, como é que ela busca essa interação? É olho no olho? É só via aplicativo? É por telefone também? Como é que funciona? A
população é muito heterogênea, né? A gente tem várias personas, né? Várias pessoas muito diferentes entre si. Você tem, por exemplo, um aposentado, 70, 80, 90 anos, nós já temos até alguns centenários, né? Que tem, por exemplo, uma aversão maior à tecnologia, que adora um atendimento presencial, que quer falar, que quer ser ouvido fisicamente. E você tem, né, no extremo oposto, o jovem que entrou agora na Previdência, que não quer falar. Que não quer falar com ninguém. Nem ao telefone ele fala. Ou faz pelo aplicativo, ou chega a mensagem pelo aplicativo, ou ele não se comunica com você. É a forma como ele se sente melhor. Tem alguns participantes que não atendem telefone. Né? O meu filho, por exemplo, o telefone dele só toca se for número de contato. Porque ele arrumou um negócio lá que bloqueia. O telefone não toca se não for número de contato. E se for número de contato também, ele só atende se achar que é emergência. Porque eu não mando uma mensagem, não né? Manda uma mensagem, eu vou ler, pronto, eu respondo. Agora vai querer me ligar? Então, assunto. Exatamente. Então, assim, você tem... É o Maurício Coutinho que tá ligando. É porque tá fechando assunto. Exatamente. Muito diferente, que você tem que ter um tratamento diferenciado. Sim. Né? Nós temos as agências para nós termos o contato, né, com esse público que exige mais o contato. Claro. Nós temos o aplicativo que nós estamos investindo em melhorar cada vez mais para poder nos comunicarmos principalmente com esse público mais jovem, mais tecnológico, né, mais nativo digital. Quer dizer, a gente precisa se sintonizar com eles no modelo mental deles. Exato. Né? Comunicação é sintonia, você tem que se sintonizar. E sintonia é entender qual é o perfil dele, qual é a forma que ele prefere de comunicar e se sintonizar. Acho que a gente tem que ter diferentes canais e acessar esses públicos de diferentes maneiras, respeitando a individualidade, né, de cada persona. E esse lance da comunicação, é interessante isso, porque assim, quando você fala com eu não sei quantos anos tem seu filho, mas uma pessoa... 31. 31, um cara totalmente digital, né, como ele falou. Então, assim, para você se comunicar, para ele se fazer entender do que você está querendo dizer para ele, é totalmente diferente do cara que é o atendimento presencial. Sim. Né? Eu vejo pelo meu pai. O meu pai, ele tem... Quando fala assim, eu vou... com aquela gravação, diga o que... Ele fica... Ele quer entrar pelo telefone, assim, ele quer falar com alguém. Assim, e tá tudo certo. O que a gente tem que fazer do nosso lado é criar uma estrutura de comunicação / atendimento por faixa, né, de região, idade, né, porque você precisa, como a Décio falou, você tem que estar sintonizado com o que o cara quer receber, porque não adianta você falar, mas eu falei, né? O cara só funciona se ele entender, esse é o ponto, né, e a gente está num momento hoje do mundo, que é uma coisa que eu falo sempre, e tem muito a ver com o que o Décio falou, que é esse nosso know-how de record keeping, né, de 40, 50 anos pagando rendas e tudo mais, bilhões, né, enfim. E hoje, um jovem, ele está bombardeado na internet por um monte de guru, né, não à toa, por conta desse número que o Décio trouxe aqui. A gente está num movimento ainda muito incipiente do que pode ser a Previdência Complementar. Então, não à toa, você vê um primo rico falando um monte de bobagem na internet sobre Previdência toda hora. Ele está falando isso insistentemente porque, de alguma forma, ele tem essa percepção de escalabilidade desse mercado. Nada contra, mas assim, não com esse propósito, não com um propósito. Né? Então, eu acho que o papel do fundo de pensão para educar as pessoas de separar o joio do trigo, né? De mostrar a diferença entre um produto financeiro e um produto previdenciário, nessa questão da comunicação, faz toda a diferença, porque é difícil para o cara, você explicar para uma pessoa de 30 anos, vamos supor que ele entra na área restrita dele lá, ele olha um saldo, é a primeira tela que ele vê, é o dashboard lá, 500 mil reais. O cara não tem 500 mil reais. Ele tem que entender que aqueles 500 mil reais são 500 mil reais que vai pagar um benefício para ele, quando ele tiver 60, para ele receber X mil reais por mês. Então, assim, o número é o mesmo, mas o olhar para aquele número tem que ser em cima da segurança financeira que ele vai ter num segundo momento, que ele pode nem ter parado de trabalhar, né? Dizem que a minha geração metade vai chegar até os 100 anos. Então, assim, pode ser que ele esteja recebendo um dinheiro da Valia e esteja trabalhando com outra coisa. Sim. Eventualmente. Muito provavelmente estará. Muito provavelmente estará. Então, assim, todo esse processo de comunicação... quando eu falo comunicação, eu não estou falando da comunicação que é institucional, eu estou falando de educar o cara, de falar, olha, esse dinheiro aqui
é para pagar isso aqui. De repente o número da renda tinha que estar maior do que o do saldo. É isso. É isso. Para fazer o cara entender, porque assim, não, eu não tenho 500 mil, eu tenho uma renda de tanto, porque senão ele pega aquele dinheiro e pum. E vai. Queimou. Né? E evapora. Décio, estamos chegando no nosso tempo aqui. Cara, muitíssimo obrigado pela tua presença. Assim, de novo, acho simbólico você no nosso Prevcast. Nome de peso, mais uma vez, né? Mais uma a gente tá vez, ficando cada olha vez só. mais pesado, Olha. não só a gente, mas o podcast também. Tá nascendo cabelo, Maurício. Você tem noção, tanta energia que a gente tem recebido, tanta informação bacana, eu também fico muito feliz com a sua presença, Muito Décio. obrigado. Muito obrigado Foi- pela disponibilidade de horário. Imagina.